Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Você vai passar Salmos, vai passar Provérbios, vai passar Isaías, vai passar Jeremias, vai passar Lamentações, e você chega em Ezequiel. Glórias ao nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Os irmãos que estiverem sem a Bíblia, peçam para os obreiros, eles vão entregar uma Bíblia para que você possa acompanhar. Amém? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. A fé em seu coração, ela é aumentada. A fé em seu coração, ela cresce, se fortalece no ouvir da palavra. Então hoje você vai fortalecer a sua fé, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Todos acharam o livro de Ezequiel? Sim. Antes da gente começar a ler, eu já vou falar o capítulo para a gente iniciar, mas antes eu quero explicar para os irmãos quem era Ezequiel. Porque Ezequiel, queridos, ele era filho de profeta. O pai dele era profeta em Israel. Mas aconteceu que no reinado do rei Joaquim, o povo da Babilônia, aquele povo das outras terras pagãs, eles atacaram Israel. Ali, quando Ezequiel ainda era moço, jovem, no meio do povo de Israel, livre para adorar a Deus, ali ele via o pai dele como profeta. Todas as manhãs ele se levantava, e o filho, como naquela época ele não poderia ter um contato ali direto sempre com o pai, era muito rígido, era muito severo ali no ensino, na educação. Então normalmente o filho se achegava sempre mais na mãe. Então Ezequiel, ainda moço, via o seu pai como um sacerdote de Israel. E Ezequiel, ele tinha que também ir para a escola naquela época. E eu fico imaginando Ezequiel conversando com os outros garotos, dizendo: o que o seu pai faz? Ah, meu pai é ferreiro. E o seu pai? Ah, meu pai é soldado da guarda. Olha, soldado da guarda. E o seu pai, o que ele faz? Ele é chefe do exército. Nossa! Ezequiel, o que o seu pai faz? Ele é sacerdote. Todo mundo sabe. Porque o sacerdote era o mais importante naquela época. Mais importante não era o rei. Porque se o rei quisesse consultar a Deus, ele teria que chamar um profeta. Porque da boca do profeta ia sair o que Deus ia falar para o rei e para o povo. Em todos os momentos, se fosse para ter guerra, se fosse para construir coisas nos tempos de paz, antes o rei e todo o conselho real tinha que chegar e chamar o sacerdote e falar: sacerdote, queremos consultar ao Senhor sobre este negócio. O sacerdote entrava diante de Deus e falava com o rei. O sacerdote, queridos, naquela época, ele era de suma importância entre o povo. Infelizmente, hoje em dia, não é da mesma maneira que antes. Hoje em dia, as pessoas se autodenominam desigrejados. Não preciso de pastor, não preciso de igreja, vivo a minha vida do meu jeito. Deus fala direto comigo e tá bom. Sim, Deus fala com você, mas tem coisas que vão precisar sair da boca de uma autoridade espiritual maior. Você tem intimidade com Deus? Tem. Pode orar e Ele te responder? Pode. Mas os demônios que um pastor enfrenta para poder salvar a sua alma, dificilmente um membro comum vai conseguir vencer. Porque existem hierarquias no mundo espiritual. Assim como no mundo físico você sabe que existe o soldado, o cabo, o capitão, o comandante, o major, o sargento, o general. As hierarquias, elas vêm no mundo físico e também é assim no mundo espiritual. Tem anjo, tem
tem arcanjo, tem querubim, tem serafim. No inferno também, para cada área da sua vida, o diabo, ele manda um demônio específico. Existem demônios que só agem em uma área específica. O demônio que age na área da ira, ele não vai agir na área ali do vício, porque ali vai ter o demônio do vício. E eles vão conversando entre eles para saber como derrubar você. E naquela época o profeta era muito importante. As pessoas, quando elas precisavam de alguma resposta de Deus, se reuniam no pátio do templo e lá esperavam o sacerdote chegar. Todo o povo, o rei, a guarda real, os conselheiros, todos paravam e esperavam o profeta. O profeta chegava e falava: eis que Deus diz ao povo de Israel: paz haverá sobre vocês neste tempo. Todo tipo de resposta. Tem um exército inimigo para atacar, o que faremos? Vamos consultar o profeta. Chegavam no profeta: profeta, e sobre esta guerra, e sobre este negócio? Como já aconteceu muitas das vezes da Bíblia, o profeta chegar e falar: Deus mandou dizer, não guerreie. Teve momentos que Deus fala através do profeta, o profeta chega e diz: Deus mandou dizer, guerreie depois do meu sinal. Amém. Então Deus, ele falava diretamente com o profeta. Então Ezequiel tinha um pai que era o mais importante ali entre o povo de Israel. E toda manhã, acredito eu, que ele olhava para o pai dele e via o pai dele vestir a estola sacerdotal, as vestes reais, com pedras preciosas em uma tábua no peito. Via o pai dele vestir, colocar sobre a cabeça uma espécie de chapéu, e aquilo não era leve, era pesado, porque tinha que representar um homem que carregava o peso dos pecados do povo de Israel. Porque quando o povo de Israel pecava, o profeta tinha que entrar, o sacerdote tinha que entrar diante de Deus e fazer sacrifício pelo povo. Amém. Todos os dias ele viu o pai dele molhar as mãos com azeite perfumado, passar na barba, passar nas vestes. Por que ele tinha que fazer isso? Na porta do templo haviam cegos, haviam pessoas que não conseguiam enxergar, mas quando elas sentiam o cheiro do azeite do profeta, falavam: está chegando o profeta, irmão. Está chegando o sacerdote. E todas as manhãs, acredito eu, que ele olhava para o pai dele, via o pai dele, depois de se vestir, pegar ali aquele rolo que tinha as escrituras, ir para a janela da casa, apontar a mão, estender as mãos sobre Israel e profetizar paz para o povo de Israel. Era um dever do sacerdote. Ele tinha que estender as mãos para a terra de Israel, o povo de Israel, e dizer: paz seja sobre essa terra, paz seja sobre Israel. E depois que aquele exército invadiu e levou todo o povo como escravo, Ezequiel, naquele momento, filho de sacerdote, se viu como escravo em terra alheia. Ali o diabo conseguiu tirar o ânimo dele. Naquele instante o diabo conseguiu fazer com que ele ficasse para baixo. Ali não havia mais o pai dele. Não havia mais. Na invasão, o pai dele já não estaria mais vivo. Então Ezequiel foi transportado como escravo. E transportado ele como escravo, certa feita Ezequiel está indo a um rio. Como você vai ver aqui no capítulo 1 de Ezequiel. No momento em que Ezequiel vai chegar nesse rio, queridos, você vai ver que ali Deus tem um encontro com ele. E Deus mostra mais uma vez a misericórdia
misericórdia dele para com aqueles que estão caídos. Ezequiel capítulo 1 diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos escravos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Parem. Ele começou a ver o que aqui? Aqui ele começou a ver a visão dos querubins. Os querubins, para quem não sabe, a forma como eles são é relatada aqui em Ezequiel. Os querubins não são como a gente às vezes pensa: anjo, querubim, serafim, é tudo que nem, tudo aqueles, como as pessoas imaginam, né? Aquele homem dos cabelos louros com uma espada e duas asas. Não. A Bíblia fala anjo, quando aparecia para o homem não identificava que era anjo às vezes. Amém. Que nem quando 2 anjos apareceram para Ló. E o povo da terra de Sodoma e Gomorra chegou e falou: e esses homens aí na porta? Manda eles para fora que a gente quer ter relações com eles. Mal sabiam eles que aqueles 2 homens eram anjos. Os anjos estenderam as mãos e feriram todos com cegueira. Eles estavam ali para salvar a família de Ló através da intercessão de Abraão. Só que aqui os querubins eles são relatados de uma forma que dá medo. Dá medo. O próprio Ezequiel, enquanto ele relatava isso, ele tremia, ele ficava com medo. E se você para analisar, imagina aí na sua mente um ser que tem a forma bípede, só que ele tinha 4 rostos, um aqui, outro aqui. Cada rosto era diferente um do outro. Um rosto era de homem, os outros 3 eram de animais diferentes. Esse querubim ele vai ter 4 pares de asas. E os pés desse querubim são todos pés direitos, ele não tem pé esquerdo. Ezequiel relata que esses querubins não se viravam para andar. Se ele estava andando aqui, aqui era a frente dele. Se ele quisesse que ali fosse a frente dele, ele só andava assim. Se aqui fosse a frente dele, ele andava assim. Ele não se virava para andar. Esses querubins têm debaixo das suas 4 asas 4 braços, mãos como mãos de homens. E junto a eles, Ezequiel relata grandes rodas gigantes, que quando ele viu, ele tremeu por causa do tamanho delas. Essas rodas estavam conectadas aos querubins, e aonde os querubins iam, as rodas iam junto. Deus mostra essa visão para Ezequiel. Logo depois, Ezequiel vê um trono de uma pedra preciosa. Era uma pedra preciosa moldada como um trono de rei. E ali ele vê o Rei dos Reis dando ordem aos querubins. E a Bíblia fala que aonde o Espírito havia de ir, os querubins e as rodas iam juntos. Esse ser terrivelmente assustador estava aonde o Espírito estava. Amém. Então, isso é só para você entender que na sua vida, não pense que você anda por aí afora desprotegido. Aonde você vai, eu já disse isso para vocês aqui, que existem guarnições, ou seja, grupos de soldados de anjos que estão postos para ouvir uma ordenança sua. Amém. Amém. E se o Espírito de Deus está sobre você, até mesmo esses querubins que guerreiam contra os demônios do mundo espiritual estão ao seu redor para te proteger. Amém. Entenda que na face da terra não existe nada mais especial para Deus do que você. Porque de todas as criações de Deus,
ele criou com a imagem dele. As outras, ele criou com qualquer forma, qualquer imagem, mas só você foi criado com a aparência dele. Então você é muito especial para Deus. Você é muito importante para Deus. E você vai ver aqui, querido, querida, que as pessoas que estão lá fora no mundo, caídas, em forma de ossos secos, como estava Ezequiel, prostrado como escravo no meio de um rio, na beira de um rio, para todas essas pessoas prostradas, Deus quer mostrar para elas, para todas essas pessoas caídas, Ele quer mostrar que essas pessoas são importantes e especiais para Ele, que Ele ama a cada uma delas. No livro de João fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor de toda a humanidade. Amém. Aqui Ezequiel tem essa visão, e no capítulo 2, que você vai pegar agora comigo, depois que ele viu os querubins, Deus fala com ele e disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Mas queridos, prestem atenção, porque aqui Ezequiel já estava de pé. Como assim, pastor? Porque Ezequiel, você viu no capítulo 1, ele estava indo para o rio, junto com os escravos. Ou seja, o que ele foi fazer? Ele foi encher baldes com água para levar para a terra da Babilônia. Ele pegou, havia ali uma canga, algo que ia na nuca, com um balde aqui, outro balde ali. Ele tinha que levar esses baldes cheios de água para lá junto com os outros escravos. E ele coloca a água naqueles baldes, levanta aquilo muito pesado, porque os baldes não eram pequenos, e lá ele ia. Só que no momento antes dele ir, para tomar fôlego para a caminhada que ele ia iniciar com aquele peso, ele olha para o céu, limpa o suor da testa, e naquele instante, Deus olha para ele e fala: Filho do homem, anima-te, eu vim falar com você. Não sei como está a sua situação, mas Deus fala para você hoje: anima-te, eu estou aqui para falar contigo. Deus está aqui para ter uma conversa com você essa manhã. E Ezequiel, naquele instante, para, ouve a voz e os outros escravos já estavam andando. Ele olha, e aqui o Senhor fala: põe-te em pé. Porque dentro dele ele estava caído, prostrado de tristeza. O pai dele, que era um sacerdote, já não era mais sacerdote. Não havia mais aquela grandeza do povo de Israel. Eles estavam sujeitos à escravidão. Um rapaz desse, um homem desse, vendo essa situação, lembrando de como era na terra de Israel, todo mundo falando: olha, seu pai é incrível. E naquela terra, o pai dele já prostrado, já não tinha mais nada de grandeza ali, nem nele, nem no pai, nem em ninguém. Ele estava caído dentro dele. E no versículo 2 fala: então entrou em mim o Espírito Santo do Senhor entrou em Ezequiel naquele momento. Para quê? Olha só, quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Aprenda uma coisa: quando Deus tem um propósito, uma missão para você, Ele vai primeiro te levantar. Se você estiver caído, primeiro Ele vai te levantar. Se você estiver prostrado perante os problemas, perante as dificuldades, antes dele te dar a missão, Ele vai levantar você, Ele vai te erguer. E depois de você estar erguido, Ele vai falar o que você precisa fazer. Porque os propósitos de Deus para a sua vida, na verdade, não são de fato sobre a sua vida. Cada propósito que Deus tem com o homem não é por causa só de um homem. Quando Deus chama uma pessoa, é porque através daquela pessoa Ele quer salvar milhares. Moisés
foi chamado para quê? Salvar o povo de Israel. Elias foi levantado para quê? Resgatar o povo de Israel. Todo momento da Bíblia Deus levanta alguém, e os seus discípulos também. Cada um dos discípulos que mais à frente se tornariam os apóstolos, ele os levantou para quê? Ele fala para Pedro: Pedro, a partir de hoje tu serás pescador sim, só que de almas, não de bichos. Se tu me amas, Pedro, vai apacentar as minhas ovelhas, vai cuidar desse povo que está sofrendo, vai cuidar desse povo que está passando fome na alma. Então ele te chama, mas antes disso ele vai te erguer, antes disso ele vai te levantar, antes disso ele vai trazer ânimo no seu coração, querido, querida. Antes da missão que Deus vai te entregar, para que através de você vidas sejam salvas, primeiro ele vai fortalecer a sua alma. Não tem como você salvar vidas perdendo a sua. Não vai te levar a nada isso. E aqui o Espírito o anima, o alegra. Naquele momento as forças dele que tinham sido esgotadas por causa da escravidão, por causa da humilhação, aquelas forças voltaram para o corpo dele, porque não era mais só ele, não era mais ele sozinho, mas o Espírito desceu e entrou dentro dele. Ali ele sentiu uma força que nunca ele tinha sentido. Ali naquele momento ele sentiu uma energia tão forte que ele nunca tinha sentido na vida. Nunca na vida dele ele teria sentido algo como naquele instante ele sentiu. E por que Deus vai a Ezequiel? Porque Deus chama você. Porque Deus chamou você e talvez não chamou quem está lá fora no mundo que você quer ganhar. Porque se iniciou por você, querido. Sabe por quê? Para Deus resgatar quem está no mundo, Ele precisa de pessoas generosas. Ele precisa de pessoas piedosas. Ele precisa de pessoas que vão dar lugar para Ele. Se Ele te chamou é porque Ele sabe que você consegue fazer isso. Tem pessoas no mundo lá fora que tem um coração endurecido para a palavra. Ouve aqui, mas sai por aqui. A pessoa não quer dar crédito, não quer ouvir. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus sabe como é o seu coração. É porque Deus sabe que independente dos seus erros e das suas falhas, você vai estar disposto a se voltar a Ele. Ele sabe que independente de como esteja a sua vida hoje, você vai abrir o seu coração para Ele e dizer: Pai, usa-me. Ele te chamou, porque através de um coração piedoso, temente, através de um coração esforçado para o buscar, Ele vai resgatar a alma daquele que tem um coração de pedra. No versículo 3, e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados, duros de coração. Eu te envio a eles, a esses que estão com o coração endurecido, e lhes dirás: assim diz o Senhor, Senhor. Aí na sua Bíblia você pode encontrar a palavra Jeová, o termo Jeová. E o termo Jeová o que significa? Senhor. Amém. Jeová significa Senhor. Aqui ele só está falando Senhor duas vezes. Não é como muitas pessoas aí fora ensinam ou pensam que Jeová é um Deus diferente. Não é Jesus não, é Jeová. Pensa em Jesus não, tem que ser Jeová. Mas Jeová é Senhor, e Senhor é Deus. Amém. Deus e Jesus são um só também. Então. E aqui ele fala: Ezequiel, você vai dizer a esse povo, versículo 5: e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um. Aprenda uma coisa: independente se as pessoas da sua família e os seus amigos lá fora derem ouvidos ou não, pelo menos eles vão saber, ficará notório na terra e no céu, que dentre eles houve um sacerdote, um rei, uma rainha do Senhor, que levou vida para eles, que levou a palavra da salvação para eles.
que é um fato aqui é que quem está longe de Deus, quem não desce as águas, quem não participa da Santa Ceia para se lavar dos seus pecados, está sujeito à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa vive no pecado e não se lava no sangue do Cordeiro, ela está condenada à morte por causa do seu pecado. Amém. Deus não preparou o inferno para o homem. A palavra de Deus diz que Deus preparou o inferno para o diabo e os seus anjos caídos. Mas aqueles que se achegam a Deus são filhos de Deus. Amém. E aqueles que não se achegam. Se você se achega a Deus, você estará aonde Ele está, na cidade celestial, a Nova Jerusalém, que Ele preparou para todos aqueles que o amam. Mas se você se retira da presença dEle, se você se afasta dos caminhos dEle, ou você conhece pessoas lá fora que estão dessa maneira, não estão em condição de filhos e filhas de Deus, estão em condição de criaturas. São criaturas por quê? Porque foram criadas por Deus. Mas só passa a ser filho depois que desce as águas. Amém. Porque a fé, ela não vale nada sem obras. Você pode dizer que tem fé, mas se você tem fé, você tem que ouvir e praticar tudo que está escrito aqui. Tem fé? Tem. Aqui está falando: quem crer e for batizado será salvo. Amém. Não tem como falar que crê sem descer as águas. Mas eu estou com a vida errada, eu estou com a vida assim assada, não tem como eu me batizar, eu não vou ficar assim diante de Deus. E eu faço uma pergunta para você: quem já chegou diante de Deus já? Maravilhoso. Quem já chegou diante de Deus já cheio de riqueza, de saúde, de sabedoria, de prosperidade, venceu o pecado? Quem? Todo mundo que chega diante de Deus chega caído, chega se arrastando, chega aos pedaços. Não tem ninguém que chega diante de Deus já bem, olha, de cabeça erguida aqui, eu vim buscar Deus porque eu estou feliz. Não! As pessoas procuram Deus porque elas não encontram mais solução para os seus problemas, não encontram mais saída. E a partir desse momento, quando você reconhece que depende desse Deus e desce as águas e passa a se esforçar para dar crédito à pregação e praticar, aí você se torna filho. E uma vez filho, é herdeiro das riquezas, das promessas de Deus. Aleluia. E aqui Deus chama Ezequiel fala a esse povo que acha que não estou mais aqui, fala a esse povo que acha que eu não tenho poder para tirá-los disso, ainda que eles se colocaram nessa situação por causa da idolatria, ou idolatrando as imagens de escultura, que fala que esse povo de Israel foi levado como escravo porque eles começaram a idolatrar outros deuses, começaram a adorar imagens de escultura. A palavra de Deus diz: só ao Senhor seu Deus adorarás, a ninguém mais dará adoração senão a Jesus, diz a palavra de Deus. E esse povo estava vivendo na idolatria, estava vivendo na fornicação, estava vivendo ali na carnalidade. Por isso foram levados como escravos, mas Deus mostra a misericórdia dele. De lá do céu, querido, Deus olha e fala: eu sei que você não é perfeito, eu sei que você não é perfeita, mas eu não vim aqui procurar perfeição em você, eu vim aqui procurar sinceridade para me buscar. Reconhece que você sem mim não é nada e me busca. É isso que Deus quer. Deus não veio procurar perfeição na terra, porque Deus sabe muito bem que não existe homem perfeito. Todo ser humano é pecador de natureza, mas não é porque nós somos pecadores por natureza que vamos viver na prática do pecado. Antes temos que nos esforçar para dizer não às vontades da carne. Isso é amar a Deus, renunciar a si mesmo e obedecer a palavra. Isso é para quem quer ser filho. Olha só, mais para frente aqui, vai para o capítulo 37 de Ezequiel. Deus chama Ezequiel, fala: Ezequiel, vai anunciar a esse povo que errou, que caiu, que falhou e que estão aí na escravidão, vai anunciar a esse povo o quão misericordioso eu sou para tirar eles dessa situação.
vai anunciar a esse povo o poder que eu tenho para resgatar eles desse poço. Ezequiel capítulo 37. Aqui vai passar, queridos, nós vamos ver uma passagem muito conhecida por causa da sua forma como ela é relatada e sobre o que está sendo relatado nessa passagem. Aqui você vai ver a reconstrução do corpo humano. Normalmente você sabe que um ser humano é gerado dentro do ventre, e ali vai se formando ossos, veias, nervos, peles, músculo, órgãos. Só que você vai ver tudo isso ser criado não dentro de uma madre, de uma barriga, mas você vai ver numa visão disso daqui ser gerado fora, ser gerado da morte para a vida. A palavra de Deus diz que Deus transforma a maldição em bênção. Amém? Amém. Se Deus transforma a maldição em bênção, por que Ele não pode transformar a morte em vida? Ele tirou Lázaro de uma morte física, ainda que Lázaro na verdade não estava morto, porque Marta e Maria estavam ali diante de Lázaro morto fisicamente, e Marta chorando, desesperada. E aí Jesus chega para ela e fala: Marta, Lázaro naquela sepultura está mais vivo que você. Lázaro naquela sepultura está mais vivo do que você aqui que está chorando por ele. Glória a Deus. Isso está ligado às obras, às atitudes do homem. Quando o homem ele vive de fato, de verdade, viver não é o que você pensa de estar respirando só. Viver não é só estar respirando. Eu estou vivo, eu enxergo, moço, eu falo, mano, estou aqui, estou vivo. Não, tem muita gente que está viva, mas está morta. Por quê? Por causa do pecado, como eu já falei. Mas quando você se lava no sangue, quando você reconhece que é falho e busca o Senhor, aí sim você entende que é vida. Para as pessoas que estão na presença de Deus, a gente entende que a vida não é só isso daqui, a vida é depois disso aqui. A palavra de Deus fala sobre esses que estão na presença do Senhor, a segunda morte não os pega. Qual que é a segunda morte? Existem duas mortes, sim. Tem gente que morre uma e morre outra. Sim. Morre a primeira e a segunda vai para o inferno, morte. Mas tem gente que morre uma e a segunda é vida, céu. Mas é só para quem desce as águas e obedece a palavra. Amém. Aqui no capítulo 37, versículo 1 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Olha só que interessante isso aqui, preste atenção. Deus envia o profeta. Você vai ver aqui o que são esses ossos. Preste atenção no que são esses ossos. Mas primeiro, entenda isso. Aos ossos, Deus enviou um profeta. Aos ossos secos, Deus enviou uma profecia. Preste atenção nisso. Versículo 2: E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Olha só, eles estavam sequíssimos, esses ossos. Versículo 3: E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel. Olha o que Ezequiel responde. E eu disse: Senhor, tu o sabes. Em outras palavras, Ezequiel disse: Senhor, o Senhor bem sabe o tamanho do seu poder, da tua grandeza. O Senhor sabe que o Senhor consegue fazer esses ossos viver. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Mas aí Deus mostra: então Ezequiel, eu vou fazer você profetizar para esses ossos viver. Ezequiel, você vai profetizar e esses ossos vão criar carne, nervos, pele, olhos
e vão ficar de pé. Senhor, sim, para te mostrar, Ezequiel, que o poder que eu tenho eu posso te dar para que você traga vida. E aqui no versículo 4 diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Senhor, a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Agora você entende por que Deus mandou Ezequiel fazer isso. Os ossos secos aqui, queridos, estão mostrando o exemplo do povo de Israel. Porque o povo de Israel estava na escravidão, o povo de Israel estava ali no meio da humilhação, e muitos deles diziam: saiu de nós a misericórdia de Deus, saiu de nós a graça de Deus, acabou para nós, vamos morrer. Eles ainda não estavam mortos, mas estavam profetizando o que iria acontecer com eles. Profetizar é algo sério, porque a palavra de Deus diz que há poder nas nossas palavras. Toda palavra que sai da sua boca, não pensa que ela sai jogada ao vento e vai embora, não. Fica esquecida. Não. Cada palavra que você profetiza, ou cada palavra que você direciona a alguém, você está profetizando algo para a vida daquela pessoa. Tomara que quebre a cara, vai fazer o que eu falei que não vai fazer, vai se machucar. Está profetizando. Vixe, amanhã para o trabalho, nossa, fiquei sabendo que vai ter um encarregado novo. Já estou vendo que vai ser horrível amanhã. Profetizou. Nossa, estou com uma dor, acho que essa não vai passar o girão, acho que eu não vou conseguir fazer nada. Profetizou. Há poder nas suas palavras. Cuidado com o que você fala, para quem você fala, por que você fala, aonde você fala. Porque das palavras que saem da sua boca podem correr rios de água viva ou veneno. A palavra de Deus diz que o que mata o homem não é o que entra na boca, é o que sai dela. Isso mata o homem. O que mata o homem é o veneno que sai dele quando ele fala coisas de maldição, palavras de ira, palavras de discórdia, palavras de destruição. Olha, você comprou essa moto aí, nossa moto da hora, rapaz, cuidado, viu? Porque tem gente que está roubando essa moto aí. Se a pessoa é inteligente, ela falou: opa, estão roubando essa moto? Essa não. Podem estar roubando o modelo dela, mas essa aqui não vão roubar, não. Amém. Já vi gente falar isso. Olha, cuidado com essa moto aí que você está comprando, porque tem muita gente roubando moto dessa e essa aí, ó. A pessoa acaba profetizando algo e às vezes profetiza até contra ela mesma. Sabia? Às vezes contra a própria pessoa, ela fala coisas que a prejudicam. Aí depois, quando vem a maldição, quando vem o problema, ela pensa assim, fala: nossa, por que Deus não me abençoou? Aí Deus vai falar: eu queria te abençoar, mas a sua boca não sai bênção. Como você quer que eu te abençoe se você não pede bênção? Como você quer que eu te abençoe se você não profetiza a bênção? Tem que sair da sua boca. Você que está na presença de Deus, que está dando crédito a essa pregação essa manhã, aprenda isso. Tem que sair da sua boca palavra de libertação. Tem que sair da sua boca palavra de restauração. Tem que sair da sua boca palavra de vida e não de morte. Tem que sair da sua boca palavra de cura. Tem que sair da tua boca, querido, querida, palavra de prosperidade. Porque você fala, e aquilo que você falou, você vai pôr na sua mente que você tem que fazer. Você põe na sua mente: eu tenho que fazer. É que nem quando você não quer esquecer alguma coisa. Eu não posso esquecer de escrever aquele bilhete. Aí você está se arrumando para sair de casa. Tem que escrever aquele bilhete, tem que escrever aquele bilhete, tem que escrever aquele bilhete. Ou bilhete. E você vai lá e escreve. Da mesma maneira, é você com as suas bênçãos. Eu tenho que prosperar, eu tenho que prosperar. Eu vou prosperar, em nome de Jesus, eu vou prosperar, eu não vou parar. Já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que investir nesse negócio. Deus vai dar um entendimento para você.
Amém. E aqui Deus fala para Ezequiel: vai, profetiza. Mas não se engane, o profetizar aqui trouxe ali o corpo daqueles ossos secos, amém? Os ossos secos, eles criaram seus órgãos, sua pele, seu nervo, seu músculo, porque ele profetizou aos ossos. Só que ainda não havia vida naqueles corpos. Olha só, preste atenção. Versículo de número 7. Então profetizei como o Senhor me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Na hora que ele profetizou, começou a haver união. Cada osso procurava o seu osso. Se tinha um osso de uma perna aqui e a outra parte dessa perna estava lá do outro lado do vale, tinha que ir se encontrando até se encaixar. É como se estivesse montando ali aqueles brinquedos de encaixe. Se tinha ali um tronco, se tinha ali a coluna vertebral, tinha que vir a outra parte ali do quadril e tudo, um se encontrar com o outro, se encaixar no outro. Começou a haver união quando houve a palavra profética. E é uma das coisas que você vai aprender hoje. A partir de hoje haverá união na sua casa. Oh, glória a Deus! O que antes estava de um lado e o outro estava do outro, a partir do momento que você profetizar e exercer a sua fé, vai se unir, vai se juntar com a sua palavra de profetizar, de crer nesse Deus poderoso que não há nada impossível para Ele. Oh, glória a Deus! Dá glória a Deus, querido. Oh, glória, glória, glória. Versículo 8: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Agora olha que detalhe interessante. Ele juntou os ossos na palavra, juntou a pele, criou os músculos que dá força, que faz com que o corpo se levante. Quando chegaram os músculos, os tendões, os nervos, o corpo começou a conseguir ficar de pé, e foi se levantando, foi se erguendo novamente. Mas ainda assim, com tudo formado, ainda faltava o principal, só o Espírito da vida. Esses corpos não tinham vida. Olha só, versículo 9: e ele me disse: profetiza ao Filho, profetiza ao Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O corpo foi formado, mas antes não tinha vida. Aí você pensa comigo, ele poderia ter falado para aqueles corpos ali: tem vida? Eles teriam? Não, porque profetizar para eles, aquele profeta profetizou. Para aqueles corpos sem vida, ele profetizou. Mas no momento em que houve ali na terra, precisava de algo que não viria mais da terra. O rebuliço tinha que ser feito no céu. Amém. O movimento, o avivamento, houve ali na profecia dele, houve um avivamento na terra. Mas ele falou: peraí, que está faltando espiritualidade nisso aqui para a vida. Vou fazer o movimento no céu. Você vai profetizar sobre a sua casa, mas aqui, nessa porta dos céus, aonde você tem acesso direto com o Pai, aqui você vai profetizar ao céu. Aqui você vai declarar ao céu: Pai, envia teu Espírito, porque aonde teu Espírito está, a vida, aonde teu Espírito está, a reconstrução, aonde teu Espírito está, a renovo. Você vai profetizar, não somente para os seus na sua casa, mas você vai pedir ao Espírito de Deus para que ele desça e se faça presente. Você vai ver a mudança que vai acontecer na sua vida. Aleluia!
diz e é o Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Versículo 10, e profetizei, como ele deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vi, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Profeta, ei profeta, olha para mim. Aonde você estiver, você fará de ossos secos se tornar exército de Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir, mas é viva pelo praticar. Aonde você estiver, se você estiver no vale, por que o profeta foi colocado naquele vale? Lá é que estavam os ossos secos. Naquele vale, naquela situação. Vale, ele é uma descida. Lá embaixo. Sabe o que isso me lembra? Davi na caverna de Adulão. Davi estava lá. Foi para aquela caverna para se esconder, para que ele não viesse ferir a Saul. Porque ele dizia assim: Deus colocou Saul no reinado, Deus vai tirar, eu não vou pôr a mão no ungido do Senhor. Davi foi para aquela caverna funda. Entrando naquela caverna, a palavra de Deus fala que Davi encontrou homens endividados, doentes, sem família, homens que perderam praticamente tudo. E aí a palavra de Deus fala que enquanto Davi esteve lá dentro daquela caverna com aqueles homens, ele começou a falar de Deus. E enquanto ele falava de Deus, a palavra de Deus diz que animava-se o espírito dentro daqueles homens caídos. Aleluia! De dentro daquela caverna, naquele dia, saíram com Davi os homens que mais na frente vão ser relatados como homens que mataram gigantes e leões. E eu não estou falando de qualquer pessoa, não, queridos. Eu estou falando de gente bonitinha da cabeça. Um desses homens que estava nessa caverna, que foi um dos valentes de Davi, ele olha para uma cova e vê um leão lá dentro. Sabe o que isso não faz? Ele olha para aquele leão, não vou lá brigar com ele. E entra na cova para brigar com ele. Outro olha para um gigante. Eu, para ficar na altura que estou, tenho que estar aqui em cima. Mas o gigante naquela época não precisava estar aqui. Daí no chão ele já estava aqui. Ou seja, tudo para ele ia ser maior. A espada, a lança, o escudo. Para o gigante ia ser maior. E esses valentes de Davi olhavam para o gigante e falavam: vem cá que eu vou te dar uma coça. Glória a Deus. Os valentes de Davi, no meio daquela caverna, onde só tinha gente perdida, onde só tinha gente caída com o osso seco, Davi faz sair de lá um exército valente. Amém. Um exército que faz coisas que absurdas. Você olha na Bíblia e fala: como que esse homem faz essas coisas? Tem um dos valentes da Bíblia que parece até o The Flash, que a Bíblia fala que ele foi perseguir um homem e os outros soldados correram atrás do homem, mas todos os soldados cansaram. Só um dos valentes de Davi conseguiu ficar correndo atrás do homem até uma longa distância sem parar, sem perder o ritmo. Começou a correr sem parar até alcançar o cara. Então, queridos, o que Deus quer fazer na sua vida não é só para a sua vida, mas é através da sua vida, para resgatar as pessoas que estão com ossos secos. Olha só no versículo 11. Então ele disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. Isso é o povo de Israel falando. Lembra que eu falei de profetizar? É o poder da palavra. Olha o que o povo de Israel dizia: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados, desarraigados. Versículo 12. Portanto, Ezequiel profetiza a esse povo de Israel e diz: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Em outras palavras, vai, querido, se alimenta da palavra do Senhor aqui, obedece a palavra do Senhor aqui lá fora, e quando você chegar lá fora, tira as pessoas que estão na morte. Quando você se preparar com quem está na cova, na sepultura,
Quando você for se encontrar com aquele amigo ou com aquela amiga de longa data que está na sepultura, não desce na sepultura junto com ele, tira ele de lá. Não desce e fala, opa, vamos lá naquela sepultura sua, cadê? Vamos lá. Não, tira de lá, fala, vem aqui. Não, vem cá, não, vem aqui tu. Vem cá que eu quero te levar para um lugar que você vai ver a diferença. Você vai sair embriagado, mas pelo Espírito Santo. Deus está falando com você hoje nesse momento. Não provém de mim, não sou eu. Você não veio aqui para mim, você veio aqui para ver Deus. Se você abrir o seu coração e dar ouvidos, você vai sentir Ele falando com você no seu coração. Não fica preocupado aqui em cima, no homem aqui em cima. Não fica pensando que isso é carnal. Não. Você foi chamado aqui, a palavra de Deus diz que cada palavra de Deus, ela prospera para um propósito. Então pode estar servindo para você esse momento. Se você está sentindo alguma coisa agora dentro de você, é porque o Espírito Santo está falando com você. Aqui no versículo de número 12 novamente, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Versículo 13, e sabereis que eu sou o Senhor. Tudo isso Deus fez por causa de um propósito. Deus fez para mostrar quem Ele é. Então eu falo isso para você agora essa manhã. Querido, querida, fica tranquilo, fica tranquila. Deus vai mostrar quem Ele é na sua vida. Não fica com medo, não entre em desespero. Ele vai mostrar o poder dele sobre a sua vida. Você ainda verá a mão de Deus sobre você. E você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença de você antes da manifestação e depois da manifestação do Espírito de Deus. Você vai ver a diferença daquele problema que você não vê a solução e do problema que do nada vem a solução para você e você não compreende as coisas. Às vezes a solução vai ser você compreender o problema. Entenda isso. Às vezes você deve estar esperando a solução para o problema de fora, mas Deus fala, calma aí, a solução que eu vou te dar não vai vir de fora, vai vir de você. Você vai entender o problema. Você só resolve o problema quando você entende. Você só resolve o problema quando você compreende os pedaços, as ramificações desse problema. Até onde ele atinge, o que ele atinge, por que ele atinge, como ele surgiu. Deus vai mostrar para você. E vai mostrar para você o que você precisa fazer para resolver essa situação da sua vida. Aqui no versículo 13: e sabereis que eu sou o Senhor. Ele fez para mostrar para aquele povo quem ele era. Quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Versículo 14: eu porei em vós o meu Espírito. E o que acontece quando o Espírito vem? E vivereis. E vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Aleluia! Ele está falando, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você que eu prometo tudo. Aleluia! Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus que promete com a boca, mas Ele cumpre com as mãos. O ser humano às vezes não é assim. Mas Deus é diferente. Deus ele vai mostrar, querido, fica tranquilo. Eu te prometi, mas não fica preocupado porque ainda não chegou. Porque o meu tempo é diferente do seu. Você pode estar esperando no seu tempo e acha que eu estou tardando para trazer a bênção, mas eu não estou tardando para trazer a bênção. O nosso Deus, ele não tarda e ele não falha. Ainda que para o homem, às vezes ele está tardio. Mas na verdade a Bíblia fala, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia pode ser como 1000 anos. Amém. Espera a promessa dele e você vai ver o milagre. Aleluia. Terminando aqui, versículo 14 para terminar. E vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. A partir daqui começa a acontecer milagre na vida do povo de Israel. A partir daqui, esse